Olá a todos, o objetivo desse vídeo é trabalharmos a parte de sazonalidade. Então pretendo mostrar para vocês como nós podemos aplicar o método para calcular a demanda sazonal, levando em conta alguns dados históricos que a empresa deve ter. Então, passando rapidamente pelo conceito, ser sazonal é ter uma demanda que varia de forma previsível a intervalos periódicos. E alguns exemplos típicos: venda de agasalhos, na época de frio vende mais, na época mais quente do ano vende menos. Demanda de água no verão, água mineral, na praia, por exemplo. Em épocas quentes essa demanda vai aumentar, a mesma coisa com cerveja, ou no verão ou nos fins de semana, enquanto em outras épocas do ano ou em outros dias a demanda previsivelmente vai ser mais baixa. Panetone no Natal, restaurantes nos fins de semana, e inclusive vai ser sobre isso o nosso exemplo. Então, para que nós possamos aplicar esse método, a primeira coisa a fazer é verificar o padrão histórico da demanda. Então, precisamos ter dados como esses que estão representados nessa tabela, que mostram 4 semanas de demanda de um restaurante dia a dia. E se nós colocamos esses dados em um gráfico, observem que claramente existem picos, e esses picos correspondem a um determinado período de tempo, e logo em seguida existem quedas, e essas quedas também se mantêm durante um determinado período. Isso se repete semana após semana, logicamente com algumas pequenas variações que são decorrência dos fatores aleatórios. Ou seja, se não houvessem os fatores aleatórios, toda demanda de um período seria exatamente igual à demanda de outro período, considerando e mantendo a sazonalidade que está inerente a esses dados. Então, conhecido o histórico, é possível determinar o ciclo de sazonalidade. O que é isso? É onde começa e onde termina o período sazonal. A gente pode observar que o nosso período de pico está aqui, um domingo, e o próximo período de pico está aqui, que também corresponde a um domingo. Se a gente for contar quantos períodos existem, quantos dias nesse caso existem entre esses dois picos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Ou seja, claramente o nosso período de sazonalidade é composto por 7 períodos. Essa informação é importante para que a gente possa seguir adiante na metodologia e, com base nesse ciclo de sazonalidade, calcular a média móvel centrada para cada período. Isso eu vou mostrar para vocês agora na planilha como é que nós podemos fazer. Então, alterando aqui, esses são os dados daquele exercício, eu vou colocar mais uma coluna que seria a média móvel centrada. Percebam que, como nós já terminamos, nós temos 7 períodos a que corresponde o ciclo de sazonalidade, são esses 7 aqui. Percebam também que existe um valor central. Nós temos 3 para cima, 3 para baixo, e esse período da quinta-feira corresponde ao primeiro período centrado do nosso ciclo sazonal. Então, para esse período de 7 dias, eu vou tirar uma média entre as demandas, alocando-a exatamente a esse período médio. Então, fazendo isso, aqui nós temos o primeiro valor da nossa média móvel centrada. Bom, mas, aliás, só complementando aqui mais um período. Eu preciso também seguir adiante nessa metodologia, considerando novos períodos à medida que o tempo vai passando. Então, quando o primeiro dia é segunda-feira, nós temos os nossos 7 períodos do ciclo, que correspondem a esse intervalo. Se eu desço um período e começo na terça, contando os 7, eu vou até a segunda-feira da semana seguinte. E o meu período médio passa a ser a sexta-feira e não mais a quinta. Então eu vou ter que fazer isso até o final, replicando esse processo e tirando a média até o último valor. Depois eu vou fazer uma pequena correção. Nós chegamos a esses valores de média centrada.
Percebam, porém, que se eu pegar esse último valor e verificar aqui a média, nós temos alguns intervalos que não têm dados. Esses intervalos não contribuem em nada para a formação dessa média. Então não posso considerá-lo. Assim como eu não posso considerar esse, também não posso considerar esse aqui, e eu passaria então a ter apenas esses períodos considerados para a determinação da média móvel centrada. Voltando então à nossa metodologia, o próximo passo seria, com essa média móvel centrada calculada, determinar quais seriam os índices de sazonalidade para cada período, que é exatamente o fator sazonal que deve ser aplicado aos dados para ter o comportamento desejado. E esses índices são obtidos simplesmente dividindo a demanda média, a demanda de cada período, a demanda real de cada período, pela média móvel centrada de cada um. Então, voltando para cá, vamos colocar mais uma coluna para os índices de sazonalidade, que, como foi especificado, simplesmente será a divisão entre a demanda real e a média móvel centrada. Vou até o final, replicando esses valores até a última média móvel centrada que eu calculei. Então, nós temos todos esses valores aqui calculados. Aqui no slide, vocês podem acompanhar o resultado do que eu estou fazendo no Excel, aqui de uma forma um pouquinho mais organizada. Então, nós temos as médias móveis centradas, até aquele último período, os índices de sazonalidade. E percebam que existe uma outra tabelinha aqui, vamos aprender a fazê-la agora. O que isso significa? Percebam que, se a gente observar, existem 7 dias na semana, e eu vou ter vários índices de sazonalidade para cada dia. Por exemplo, para quinta-feira eu tenho esse índice de 08848, tenho esse outro índice de 07990, tenho esse outro índice de 09210 e assim por diante. O que me interessa é o índice médio para cada um dos dias. Então essas tabelas refletem exatamente essa média. Então vamos fazê-la lá no Excel. Vou fazer aqui do lado. Então, índice de sazonalidade para cada um dos períodos. E eu vou começar então para segunda-feira. Para segunda-feira, eu vou ter uma média entre os índices de sazonalidade para todas as segundas, que no caso seria esse valor aqui, esse valor mais aqui de baixo. Percebam que não há mais nenhuma segunda-feira. Então, posso fechar minha média, que deu 0,82. Eu vou copiar e vamos checar fórmula a fórmula para ver se há necessidade de ajuste. Então, por exemplo, para terça-feira, percebam que o sistema considerou corretamente todas as terças. Para quarta-feira, percebam que ele também considerou corretamente todas as quartas. Já para quinta-feira, ele considerou quinta mais aqui embaixo, mas eu tenho mais uma quinta-feira aqui, o primeiro dia considerado. Então eu vou ter que complementar essa minha fórmula, acrescentando mais esse índice. Para a sexta, eu também vou ter que acrescentar um primeiro valor, no caso esse aqui. E percebam que para o valor aqui de baixo, eu não posso considerá-lo. Então esse D27 eu vou ter que excluir da fórmula. Tá? E aí agora vai ficar mais fácil eu fazer novamente uma cópia para ajustar o meu cálculo. Vejam como ficou o sábado. Então, todos os períodos sábados considerados. E como ficou o domingo, com todos os períodos também considerados. Pronto. Feita essa tabela, vejam como vai ficar fácil agora. Vamos calcular a média das médias móveis centradas
que é simplesmente a média de todos os valores, e eu posso agora dizer que a minha previsão de demanda para qualquer período que eu queira vai ser simplesmente o produto entre o índice de sazonalidade e a nossa média móvel centrada média. Ok? Então, vamos lá. Se eu for fazer a previsão desde o primeiro período, como é que eu vou fazer? É uma segunda-feira multiplicado pela nossa demanda média centrada. Essa é a nossa previsão da segunda. E eu vou copiar até a segunda seguinte. A segunda seguinte deu 0. Por quê? Porque ele mudou a referência e eu vou ter que voltar para o começo. Pronto, ele assume o mesmo valor, exatamente igual, já que aqui nesse caso, como eu estou falando de um método de previsão de demanda, eu não tenho como considerar os fatores sazonais. Por isso essa igualdade. Então, refazendo isso aqui até o final, fazendo aqui mais um ajuste, e vou expandir esse intervalo para uma demanda futura. Por exemplo, a projeção da semana seguinte, ou das 2 semanas seguintes. Novamente trazendo para cá. Copiar mais uma vez e ajustar para mais uma semana. Por que eu estou fazendo isso? Para que nós tenhamos o gráfico. Eu quero fazer um gráfico com projeção de pelo menos 2 semanas aqui no nosso período. Então, se eu for fazer a demanda dos dados originais, vamos inserir um gráfico de linhas. Aqui está o nosso gráfico. Isso corresponde aos dados reais. E se eu inserir uma nova série, agora um pouco mais ampla, que seria a nossa previsão, eu vou marcar todos os valores que constam dessa nossa coluna previsão, extrapolando aqui um pouquinho dos dados reais. E aí vocês observam como fica o nosso gráfico. Então, o azul é a demanda real, vejam que tem algumas variações, enquanto o laranja seria a demanda projetada, com todos os ciclos exatamente iguais. Essa variação do azul de um período para outro, como eu falei, é devido aos fatores sazonais. Mas para a projeção futura, eu não posso considerar a existência desses fatores, embora eu saiba que eles vão atuar, porque eu não tenho meios como prevê-los. Então, dessa forma, nós temos o nosso método aplicado e a nossa projeção realizada.